A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD Rádio IADEC. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração através da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Lembrando, isso é apenas um resumo, tá? Uma pré-aula para que você, professor, superintendente, pastor, venha poder se preparar, com antecedência, acrescentar naquilo que você já preparou para estar ministrando uma boa aula no domingo na escola dominical, aí na sua igreja, na sua congregação, no campo missionário, seja onde estiver, tá bom? Olha, nós estamos na nossa última lição. Gente, que lição, na verdade, que trimestre abençoado, né? Onde fala sobre os valores do reino de Deus. E o nosso título aqui, olha só que título importante, importantíssimo. Ó, a verdadeira identidade do cristão. Querido, observe uma coisa. Você pode estar em qualquer país, tá? É lógico que em outro país você tem que andar com seu passaporte, né? Mas observe, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar, se identificar de uma forma, né? Mas quem vai dizer quem realmente você é a sua identidade. Estão vendo aí a importância? Só no título nós já conseguimos identificar o que o autor dessa lição tão abençoada já quer trazer para os nossos corações, estão vendo? Identidade. Se você for para um outro lugar, observe, costumes diferentes, culturas diferentes, tradições diferentes, ainda assim, se você estiver lá no meio, a sua identidade vai dizer quem você é. Amém? Olha que bênção, hein? Vamos lá. Nosso textual vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Que bênção, hein? Vamos lá agora para a nossa lição. Introdução. Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Olha que bênção foi o Sermão do Monte, hein? Bênção. O servo de Deus, observem, irmãos, o que eu vou falar aqui agora. O servo de Deus que quer morar no céu, ele precisa viver, não somente ler, viver o que está escrito na palavra de Deus e se identificar com o Sermão do Monte, tá? Dentro da lição nós vamos estar explicando isso aí melhor, tá bom? Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente do modo de viver. Estão vendo aí? A importância da sua identidade. Estão vendo aí? Que bênção! Cristão, ele tem que ter a sua identidade. Identidade o quê? Cristã. Tá? Nossa introdução já ficou bem clara aqui, resumida, né? Já estamos, na verdade, falando da nossa introdução desde quando já iniciamos aqui, tá? Identidade, tá? Vamos lá. O primeiro ponto, ele vai dizer assim, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Olha aí, hein? Aquilo que muitos pensam. Isso aqui tudo
é importante ser explorado pelo professor quando estiver ministrando a aula, tá? Cada ponto, cada subponto, tudo isso é importantíssimo, tá? Às vezes pode não dar tempo do professor abordar todos esses assuntos em sala de aula, mas os que ele achar, veja bem, os que o professor achar importante, é bom ele frisar, né? Ou que despertou mais em um aluno, né? Alguma coisa assim, então é importante o professor frisar bem explicadinho para o aluno esse ponto aí, tá? Aí vamos lá. O primeiro ponto vai dizer assim: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Então, para muitos que brincam na presença de Deus, tá aqui, tá? A condenação, entendeu? Subponto 1. Vamos lá. Uma fé só em palavras. Observem. Uma fé só em palavras. Olha só, hein? Uma fé sem palavras é o quê? Lá em Tiago, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, se não me falha a memória, né, nós vamos estar conferindo aqui. Uma fé só em palavras é o que é? É morta, não é? Vamos já entrar aqui na Bíblia aqui para estarmos todos juntos, né? Tiago, nós vamos estar ponto por ponto e versículo por versículo, bem introduzido de uma forma rápida para o professor estar pegando aí o mistério. Esse primeiro ponto aqui, nem entrei nele ainda, mas pelo título desse subponto, já entendemos aqui que conseguimos fazer uma relação com o que está lá em Tiago, no capítulo 2, no verso de número 14. 17, perdão. Que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, né? Agora observe o verso 14. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Estão vendo aí? Que proveito vai ter a pessoa falar que tem fé, não é assim? Mas não tiver obras. Aí o versículo 17 deixa bem claro: fé sem obras é morta, né? Então uma fé só de palavras é o quê? É uma fé morta, né? Versículo muito bom para poder estar, né, explicando aqui. Mas observe só, no primeiro parágrafo do primeiro subponto vai dizer assim, em Mateus capítulo 7, versículo 21, o texto diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Estão vendo aí? Mateus capítulo 7, versículo 21. É interessante estar mostrando esses pontos, fazendo ligação com esses versículos da palavra, tá? Se bem que o texto aqui desse primeiro subponto, ele já pede esse versículo, Mateus capítulo 7, o versículo 21, né? Aí diz aqui, nem todo que me diz Senhor, essa lição ela vai estar baseadamente em Mateus capítulo 7, do versículo 21 em diante. Então é importante o professor já entrar com os alunos, né, no momento que ele achar melhor, nesses versículos do capítulo 7. O versículo 21 ele vai dizer assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Ou seja, nem todo que faz um evangelho de palavras, ou seja, só de falar, entrará no reino dos céus. Então você começa a entender uma coisa: falar é fácil, qualquer um fala, difícil é fazer, tá? Você já viu aquele negócio lá, quando você está às vezes falando você está fazendo alguma coisa, o que vem de gente falar, agora botar a mão para poder fazer já é outra história, tá? Então, nem todo que me diz Senhor, nem todo que fala
nem todo que clama Senhor, nem todo que está usando o nome do Senhor. Vamos entrar em outros detalhes mais para esse versículo. Então, nem todo que profere um evangelho só de palavras, tá? Entrará no reino dos céus. Entendeu? Então, do início desse subponto, nós já vemos já com muita clareza, tá? Que o servo de Deus, a identidade do cristão, tá? Não é só da boca para fora não, tá? Não é só em palavras não, tá? Não é só dizer, e sim fazer, tá bom? Então tá aí o primeiro ponto, uma explicação e um versículo da Bíblia, né? Para que venha estar acrescentando o seu ensino aí, tá bom? Segundo subponto, que diz assim: os milagres não transformam o caráter, tá? Aí olha só que interessante. Mateus, capítulo 7, que nós estamos falando aqui, né? Versículo de número 22 e versículo 23. Ele vai dizer alguns tipos de pessoas que utilizam de alguns mecanismos da parte de Deus, mas que não vão entrar no reino dos céus, tá? Milagres não transformam caráter, e vamos ver também que milagres não garante o nome escrito no livro da vida, tá bom? Observe aqui, ó, versículo 22 do capítulo 7 de Mateus, ó: muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio? Olha só, profetizar e expulsar o demônio. Não fizemos maravilhas? Estão vendo aí? Ó, naquele grande dia vai chegar pessoas dizendo assim, ó: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, profetizamos e fizemos maravilhas, né? O Senhor vai falar abertamente para esses tipos de pessoas, né? Nunca vos conheci. Estão vendo aí? Pessoas que faziam maravilha, pessoas que, né, que usavam o nome do Senhor, que acontecia, que até mesmo acontecia as coisas, porque estavam usando o nome do Senhor, né? Maravilha, expulsavam demônio, profetizavam. Mas naquele grande dia vão ter uma grande surpresa. Por que isso? Querido, milagre não salva ninguém. Milagre não é sinônimo de caráter, tá? Nós não vamos entrar muito a fundo, né? Porque quem tem que entrar é o professor em sala de aula. Aqui é só uma pré-aula, então é bem resumido, né? Então nós não vamos entrar muito a fundo nisso aí. Mas um versículo importantíssimo, né? Que se o professor, o superintendente, alguém quiser relacionar com a sua aula que ele for fazer, vai estar em Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 17 e no versículo 20, tá? Eu vou estar abrindo aqui para estar lendo com vocês, tá bom? É um versículo muito importante. Quando os 70 voltaram lá, que estavam fazendo a obra, ó, diz assim o versículo: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus responde a eles, ó: e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Aí continua dizendo assim, ó. Opa, passei demais aqui, né? Ó: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora que entra a questão, tá? Agora que entra a questão. Olha só, os discípulos voltaram alegres, tá?
porque os demônios sujeitavam a eles. Aí Jesus pegou e respondeu a eles, ó: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o nome escrito no livro da vida. Olha só, tá vendo aí? Se alegra por estar o nome escrito no livro da vida, tá? Querida, é importante frisar em sala de aula o quê? Quem tem um caráter cristão, quem tem a identidade cristão, está zelando pelo seu nome no livro da vida. Isso que é importante destacar, tá? Milagre não é sinônimo de caráter. Nós vamos ver aqui que naquele grande dia vai ter pessoas dizendo: Senhor, em teu nome fizendo isso, aquilo. O Senhor simplesmente vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Estão vendo aí? Daí nós já vamos ver a condenação daqueles que não têm uma identidade cristã. Tá bom? Aí vamos agora continuar aqui, ó. Terceiro subtópico. Ó. Fazendo a vontade do Pai. Primeiro. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Ó. Primeiro. Observe uma coisa. Quando Jesus estava lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 21, ele vai dizer assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Agora observe uma coisa. Fazer a vontade, tá? Nem sempre fazer a vontade, né? Vou ser bem resumido aqui, tá? Nem sempre fazer a vontade, às vezes a vontade do Pai, às vezes é o desejo que está no nosso coração. Jesus, ele foi fiel em tudo, mesmo ele sendo quem ele era. Mas você lembra lá na oração, lá quando ele estava lá no Getsêmani, lá, quando ele estava orando, ele relatou o que na oração dele? Ele fez um pedido para Deus. Se ele fez um pedido para Deus, porque o que ele queria era o que ele estava pedindo. Passa de mim esse cálice. Ele fez esse pedido para o Pai. Mas o que prevaleceu foi o quê? Foi a vontade. Foi a vontade dele ou a vontade do Pai? A vontade do Pai. Portanto que ele responde, não é? Mas seja feita a tua vontade. Então, às vezes, não tem jeito. Pode não ser a nossa vontade. Mas tem cálice que a gente vai ter que beber, mesmo não sendo a nossa vontade. Entenda uma coisa, tá? Não vou entrar muito aqui, né? Mas eu achei interessante aqui, no terceiro parágrafo, isso aqui, ó. Fazer a vontade do Pai, obedecer com determinação seus preceitos, sua palavra, né? Aí coloca aqui, Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus, tá? Observe uma coisa, nem sempre fazer a vontade do Pai a gente precisa entender. Tem gente que é assim, se não entender, não vai querer fazer a vontade, né? Mas às vezes, você pode ter certeza, mesmo sem entender, que às vezes nós não entendemos, mas mesmo sem a gente entender, é importante deixar bem explicado isso em sala de aula. Mesmo sem a gente entender, ainda assim, a vontade do Pai é melhor para nossas vidas. Porque entenda, a vontade de Deus é o quê? Perfeita e agradável. E mesmo sem a gente entender, nós temos que compreender que ela vai ser perfeita e agradável, mesmo sem a gente entender, tá?
A vontade do Pai é sempre que vai prevalecer. E Jesus é o modelo que nós temos que seguir, de fazer a vontade do Pai. Tá bom? Vamos então para o ponto 2, né? Em quem estamos alicerçados? Olha que interessante, tá? O primeiro aqui, ó, o primeiro subponto do ponto 2. O alicerce começa pelo ouvir. Eita glória, hein? Imagine só. Ó, vou só ler aqui o comecinho, ó. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a palavra. Estão vendo aí? Para ser um verdadeiro discípulo, se existe verdadeiro, é porque também existem os falsos, né? Então, para ser um verdadeiro discípulo, tem que ouvir a palavra, tá bom? Entenda uma coisa. Olha, se você é discípulo de Jesus, mas olha só que interessante, é daquele que gosta de falar e não é bom de ouvir, nós temos que rever se estamos sendo o bom discípulo, né? No caso aqui verdadeiro, se estamos sendo um verdadeiro discípulo, porque o verdadeiro discípulo, apesar de aqui não estar escrito com essas palavras, é importante a gente deixar bem frisado em sala de aula que o verdadeiro discípulo, né, é aquele que é apto para ouvir e tardio para falar, como diz a palavra. Se nós estamos fazendo ao contrário, nós temos que tomar cuidado para não sermos o falso discípulo, que o falso discípulo, né, ele é apto para falar e tardio para ouvir. Estão vendo aí que interessante? Tá? Agora entenda uma coisa. Olha que interessante aqui, ó. O primeiro subponto, ele diz assim, o alicerce começa pelo ouvir, né? Aí já inicia falando, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Então olha só, o alicerce começa pelo ouvir o que? A palavra, tá? O subponto 2, ele vai dizer assim, ó, a importância do bom alicerce, tá? Entenda uma coisa. Quando nós vemos uma grande construção, você pode ter certeza, não é a aparência dela que deixa ela de pé. Ela pode ser uma construção linda, mas não é a aparência dela que deixa ela de pé, tá? Lá quando Jesus fala sobre os dois, sobre o alicerce, Jesus lá ele vai falar, né, sobre aquele que construiu a sua casa, construiu a sua casa na areia, aquele que construiu a sua casa na rocha. Jesus está deixando bem claro que quando se tem um bom alicerce, é rocha. Quando se tem um mau alicerce, construiu na areia, né? Não é a aparência bonita que faz um prédio ficar de pé, tá? É o alicerce que é feito embaixo. Um alicerce de verdade, tá? Observe uma coisa. No ponto 1 nós falamos que o verdadeiro discípulo, né, ele ouve, gosta de ouvir a palavra, tá? Esse que gosta de ouvir a palavra e as pratica, né, é o que alicerçou a casa na rocha. No segundo ponto vai falar a importância do bom alicerce. Observe uma coisa, palavra e bom alicerce. Ouvir a palavra, né, e o bom alicerce, aonde foi bem alicerçado. Quando se ouve a palavra, lá no Evangelho de João, olha só que versículo bom para poder relacionar aqui em sala de aula. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, vai dizer o quê?
Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando se ouve, né, a palavra, está ouvindo o que? A verdade, né? Lembra da construção que a gente falou aqui, uma construção bonita que está bem alicerçada? Ela não pode estar alicerçada numa mentira. Se ela tiver, o alicerce dela for uma mentira, ela pode crescer o que for para cima, pode ter o que for de beleza para cima, que ela vai cair. A queda dela é certa. Na nossa vida também é assim. É importante nós destacarmos isso em sala de aula, que a nossa vida é assim. Imagine só, um crescimento espiritual sem palavra, sem culto de doutrina, sem escola dominical, sem leitura da Bíblia, sem a palavra. Imagine só, olha só, querido, Deus não é igual à mídia. A mídia levanta uma pessoa da noite por dia. Da noite por dia, também ele tira essa pessoa. Agora entenda uma coisa. Deus, você pode escrever o que eu estou falando, é importante frisar isso em sala de aula. Deus, ele não vai levantar uma pessoa da noite para o dia para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um bom obreiro, para ser... Não. Deus, ele vai preparar a pessoa. A pessoa, ela vai crescer, mas ela vai crescer com a base, um alicerce em verdade e não em mentira. A mentira, ela vai levando, mas quando já está chegando lá em cima, o que acontece? Não tem raiz, não tem um bom alicerce. Por isso que às vezes uma pessoa que começou a se destacar bem na presença de Deus, e a gente com nossos olhos carnais está enxergando aquilo como uma coisa surpreendente, daqui a pouco a queda, porque não teve um bom alicerce. E o melhor alicerce é o alicerce da palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Amém? Aí vamos então aqui para o nosso terceiro subponto. A relevância do praticar, né? Olha só que interessante. Eu frisei aqui uma coisa aqui, é importante de cada professor, né? Como a gente sempre fala, cada professor pedir a Deus, o Espírito Santo, o entendimento, né, daquilo que ele está lendo para poder ministrar em sala de aula. Observe uma coisa que eu acho muito assim, interessante, né? Que nós só não aprendemos, às vezes, porque não buscamos o interesse, tá? Olha só, eu vou ler aqui só alguns o iniciozinho, né? Ó, a relevância do praticar. Ó, escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus chamou de construtor, olha só, construtor prudente, tá? Então nós vamos entender o que? Existe dois tipos de construtor. O que é o construtor prudente e o imprudente, né? Os que ouve e pratica, né? Esse é o construtor prudente. Agora observe uma coisa aqui interessante que eu estava aqui observando aqui, o seguinte, sobre ser prudente, né? Sermos o construtor prudente, tá? Olha só, a única coisa, o único exemplo que Jesus ele colocou para que nós viéssemos observar de uma serpente é a prudência dela. Agora entenda uma coisa, querido, a prudência é essencial para a nossa caminhada cristã. Por isso que Jesus
citou até a serpente como um modelo para que seus discípulos viessem observar. Sejais prudente como uma serpente, né? Então, a prudência é essencial. Nós temos que entender o seguinte: a nossa caminhada cristã, ela é uma construção. Nós temos que ser um construtor prudente, né? Não adianta nada ninguém querer correr para tentar mostrar alguma coisa para alguém, né? Para tentar fazer nome com alguém. Isso, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não funciona, tá? Isso não funciona. Não precisa correr. É interessante frisar isso em sala de aula, porque às vezes pode ter pessoas que ficam o quê? Decepcionada consigo mesmo. Por quê? Porque às vezes só porque o tempo de Deus ainda não chegou na vida delas, tá? E elas acabam esquecendo de ser o construtor prudente. Acabam que tentando correr com as coisas para tentar alcançar as coisas rapidamente. E não é bem assim, né? Explica para eles, ensina. Vai devagar, passo a passo. Todo cuidado é pouco na obra de Deus. Amém? Vamos ser o construtor prudente, como Jesus explicou aqui, tá? Aí vamos lá agora para o nosso terceiro ponto, né? Graças a Deus. O nosso terceiro ponto é muito importantíssimo. Diz assim: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Olha, Cristo é o nosso modelo essencial a seguir, tá? Ponto 1. Jesus, nosso maior pregador, tá? Vou vir aqui para o último parágrafo, que vai dizer assim, assim o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus, que nos trouxe a salvação, o qual devemos imitá-lo. No iniciozinho do Sermão do Monte, eu destaco algumas qualidades que eu acho muito interessante, tá? Qualidade que Jesus ele vem assim falando. Jesus não falou isso por acaso. A palavra de Deus, nenhuma coisa aqui é por acaso, tá? Mas observe só. É importante nós fazermos essa relação em sala de aula, o professor que vai estar ministrando, e pedir para os alunos se identificar, né, com essa questão aqui do Sermão do Monte. Lá no início, no capítulo número 5, né? Olha aqui, olha só que interessante. Capítulo 5, versículo 5. Olha só o que diz. Bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí é interessante frisar em sala de aula esses pontos, porque olha só. Uma pessoa que não é manso, que é estourado, uma pessoa que, né? Jesus está dizendo o quê? Bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora imagine, uma pessoa que não busca uma libertação nessa área da vida dela. O que ela vai fazer para poder herdar a terra? Olha só, você já pensou nisso? Já parou para poder pensar? Estão vendo a importância de nós nos assemelharmos, né, com essas palavras que está lá no Sermão do Monte, tá? Tem vários aqui, tem vários, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, tem vários versículos aqui que é importante o professor frisar em sala de aula e identificar, chamar os alunos e falar: vocês se identificam com essas palavras aqui, porque tem que se identificar. Se quer entrar no céu, tem que se enquadrar na palavra, tem que se enquadrar aqui no Sermão do Monte. Entendeu? Se quer zelar pela sua salvação, tem que se enquadrar aqui. Então é importante o professor destacar essas questões aqui, tá? O apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Tá? Cristo é o nosso modelo a seguir. Tá? Não tenha dúvida disso. E essas palavras aqui do Sermão do Monte, foi o próprio Cristo que falou. Amém? Vamos lá para o nosso subponto 2. Ó, a autoridade do ensino de Cristo. Bom? Ó, a multidão estava maravilhada, né, com o ensino de Jesus. Porque o ensino de Jesus era o quê? Com autoridade, tá? Era diferente dos ensinos dos escribas. Entendeu? Era diferente do ensino dele. Então a multidão ficava maravilhada com isso. É importante nós destacarmos também em sala de aula que a autoridade tem que acompanhar o pregador. Tem que acompanhar o professor também que ensina. Ah, mas é só uma aula que estou ensinando. Não, tem que acompanhar. A autoridade tem que acompanhar, tá bom? Terceiro subponto. Já vamos estar encaminhando para poder encerrar. Ó, Jesus como a nossa identidade. Olha só. Entenda uma coisa, ó. Sendo sal e sendo luz. Querido, não tem jeito, tá? Se você não é luz em meio à multidão, você não tem identidade. Se você não é sal, não faz a diferença, aonde está a sua identidade cristã? É ela que faz toda a diferença em sala de aula. É ela que faz toda a diferença aonde a pessoa estiver. Na escola, no trabalho, né? Olha, é importante perguntar os alunos o seguinte: se eles estão botando em prática a sua identidade, se eles estão sendo sal e luz no convívio social que eles vivem. Por exemplo, escola, trabalho, né? Vizinhos. Às vezes tem pessoas que são servos de Deus, mas o convívio social que elas vivem, as pessoas ali não sabem nem quem se ela é cristã ou se não é. Por quê? Porque não tem identidade, não faz a diferença. Entendeu? Vamos para a nossa conclusão então, para nós encerrar? Ó, o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. Olha só, é para botar em prática, meu querido. É para botar em prática. A palavra de Deus é para botar em prática. Esse trimestre que passou, que foi estudo sobre o Sermão do Monte, nós temos que botar tudo isso em prática, tá? Jesus nos ensinou e nós vamos demonstrar que aprendemos como? Na prática. É praticando. Fé só em palavras é o quê? É morta, né? Obras não salvam, mas as obras mostram a nossa fé. Amém? Meu querido, Deus abençoe. Chegamos mais no encerramento de um trimestre abençoado aí, tá? É a nossa pré-aula é somente para acrescentar no seu conhecimento. Espero que estamos sendo útil para que você venha estar ministrando uma boa aula na escola dominical, na sua congregação. Aqui na nossa congregação, na Assembleia de Deus do bairro Colina, no município de Cariacica, Deus tem nos abençoado muito com a nossa escola bíblica dominical. Amém? Agora eu quero fazer uma oração por você, que é professor, superintendente, né? Ou até mesmo aluno, para que Deus venha estar te abençoando no domingo, quando você for ministrar a sua escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor da glória. Pai, nós queremos, Senhor, te apresentar a Ti, ó Pai, esse professor, esse superintendente que está nos ouvindo. Que ele venha, meu Pai querido, aleluia, Senhor, se encher da Tua graça, do Espírito Santo de Deus, da Tua palavra, para que ele possa, Senhor, ministrar uma boa aula, Pai, na sua congregação. Pai, abençoa ele, Pai, seja com ele, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Sou o pastor Julismar, dirigente da congregação, né? Estamos aqui no nosso estúdio aqui, e Deus tem nos abençoado.
e eu espero que Ele continue te abençoando também. Fique com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.